ir lá conversar diretamente com os profissionais que estão executando aquela rotina no dia a dia. Você tem que ir lá na operação, conversar com as pessoas que estão lá e entender o que está acontecendo lá. Você precisa ir lá, onde eu costumo falar, no Gemba. O que é o Gemba? O Gemba é onde as coisas acontecem. Lá é o lugar onde acontecem tudo. Acontecem os problemas e muito provavelmente é onde você vai encontrar a solução para os seus problemas. É lá no Gemba. Não vai ser na sua sala. Então, fazendo isso, você vai conseguir entender direitinho como que as coisas funcionam e vai ter a oportunidade de ouvir quem executa aquelas atividades, quem está envolvido naquele processo ali no dia a dia. E assim, a partir do momento que você está ouvindo essas pessoas, você tem que ter o quê? A máxima atenção. Faça perguntas, ouça com atenção. Não faça julgamentos de certo ou errado. Vá lá para ouvir, ouça. E aqui vale bastante aquele ditado que a gente tem uma boca e 2 ouvidos. Então, ouça mais do que fale. E quem está executando aquela atividade, vendo aquele processo por muito tempo, com muita certeza, tenho certeza absoluta que ele possui ideias de como fazer aquilo diferente. Já faz aquilo há muito tempo, está vendo aquele processo já faz muito tempo, executando daquele jeito. Com certeza ele tem ideias de como fazer diferente, de como fazer mais rápido, de como fazer com custo menor, com mais segurança. Quem tem isso? As pessoas que estão lá, elas têm essas ideias, elas estão pensando nisso, elas são criativas para pensar o que poderia ser feito. Só que nem sempre as pessoas ouvem as pessoas que estão lá executando o dia a dia. As pessoas não vão entender na prática como que as coisas funcionam. E tem um monte de ideia boa lá. E geralmente são ideias simples. Mas são ideias simples e de fácil implantação. Um investimento muito baixo. E que pode trazer que tem essas ideias, elas podem ter o poder de trazer resolver um grande problema, né? E melhorar os resultados da sua operação de forma significativa. E você chega nisso ouvindo as pessoas. E essa forma de você usar a criatividade para achar uma solução é o caminho que você precisa seguir todas as vezes que você se deparar com uma situação desafiadora no seu dia a dia, no seu trabalho, ali no seu cotidiano da logística. Você tem que fazer isso. Pensa que ao seu redor tem um monte de gente com ótimas ideias. Tem um monte de gente o tempo inteiro, querendo ser criativo e sendo criativo, exercendo a criatividade. Ao seu redor tem um monte de gente sendo criativo o tempo inteiro. Então não fica tentando você aí ser o iluminado, né? Ser aquela pessoa que consegue ter ótimas ideias sozinho. Infelizmente a gente não funciona assim. A gente não é uma máquina de querer de ficar ali o tempo inteiro tendo ideias. A gente não é. Você pode pensar que as pessoas mais brilhantes do mundo em termos de ideias, né? Nossa, como essa pessoa é criativa. Muitas vezes ela exerceu aquela criatividade discutindo com outras pessoas. E as outras pessoas falaram alguma coisa, deram alguns insights, falaram que fez com que ela, opa, calma aí, isso me trouxe uma boa ideia. Então assim, a gente costuma falar, né, de repente uma pessoa fala uma coisa aqui, fala outra coisa ali, aquilo ali vai puxando, vai refinando o assunto, até o ponto que você chega numa solução muito bacana. Só que você não consegue, dificilmente você consegue fazer isso sozinho. Então a gente precisa realmente funcionar usando a inteligência de todo mundo, a criatividade de todo mundo. É assim que tem que ser. E você não pode ficar ofendido se a ideia, se a solução não veio da sua cabeça.
Para com isso pouco importa. Não importa de quem veio a solução. O que importa é que você trouxe, através da criatividade, das pessoas que trabalham na empresa, uma solução viável para que a empresa consiga ali resolver seu problema, consiga melhorar o seu resultado, consiga bater uma meta. Você foi capaz de fazer isso. E com certeza você vai ser reconhecido na empresa como um profissional com capacidade de ajudar a empresa a superar seus desafios. Você vai ser reconhecido por isso. E dessa forma, você vai se destacar. Você vai destacar e eu não tenho dúvida alguma que vai aparecer uma boa oportunidade para você crescer na sua carreira. Por quê? Porque as empresas, como elas estão em constante mudança, elas estão buscando o quê? Profissionais capazes de criar um ambiente criativo. Um ambiente onde as pessoas tenham possibilidade de ter ideias, tenham possibilidade de pensar em coisas diferentes, pensar em coisas novas, para achar soluções que alavanquem o resultado da empresa. As empresas precisam de pessoas com esse tipo de atitude, com esse tipo de mindset. Então, se você tem esse tipo de atitude, você tem esse tipo de comportamento, onde você busca a sua criatividade, mas também sabe aproveitar a criatividade das pessoas que estão ao seu redor, a sua chance de conseguir crescer na sua carreira aí na logística é muito maior. E antes de eu terminar, eu sempre gosto de dar uma dica. E eu quero dar uma dica para você, é o seguinte. Algumas pessoas, elas pensam que as ideias que são válidas ali para a empresa, né? Quais são as ideias que a empresa gosta de ouvir, né? Tem pessoas que pensam assim. São aquelas ideias que vão mudar o destino da humanidade, sabe? Aquela invenção que nunca ninguém pensou naquilo antes. Algumas pessoas pensam que as ideias que são válidas para a empresa são essas. Só que na grande parte das ideias, elas na verdade são muito simples. E dificilmente você vai ver ali no dia a dia uma ideia genial, uma ideia disruptiva, como a gente costuma dizer. Então o que eu posso dizer para você é o seguinte, né? Qual é a dica que eu quero dar para você? Não fica aí tentando a todo momento pensar em algo totalmente disruptivo, né? Pensar em algo que nunca ninguém fez antes e que você vai ser a pessoa que fez uma descoberta genial, fantástica, que vai mudar a história da humanidade. Não fica o tempo inteiro pensando em fazer isso. Tá? Você vai tomar um baita tempo seu e o pior, talvez você nunca consiga ter essa ideia tão incrível. Então assim, lembra que a geração de pequenas ideias é o que move a empresa. A empresa é movida por pequenas ideias. O conjunto de pequenas ideias, quando somadas, se tornam grandes soluções. É assim que a empresa anda. Anda através de pequenas ideias. E pequenas ideias, pequenos ajustes, eles podem economizar muito dinheiro e podem melhorar muito um determinado processo da empresa que não está indo bem. E no geral, essas pequenas ideias, né, essas ideias simples, elas costumam ser o que a gente chama de quick wins, que são ideias que quando você consegue implantar na operação, quando elas são implantadas na operação, elas dão um resultado muito rápido. São muito rápidos. Você implanta na operação e rapidinho, em pouco tempo, você já está colhendo ali os frutos daquela implantação, seus resultados já estão melhorando. Então, o que eu posso dizer para você é o seguinte, anota aí, não fica obcecado em buscar uma ideia disruptiva. Aquela ideia que nunca ninguém pensou, que vai mudar o destino da humanidade, não fica obcecado com isso. Pois como eu disse, talvez você nunca venha ter uma. Fica assim focado em quê? Em achar e implantar pequenas ideias, pequenas melhorias, de forma constante. Isso sim você vai fazer com que você se destaque na empresa. Pois no final das contas, ao somar todas essas pequenas ideias, todas essas pequenas melhorias, você vai ter feito já uma grande melhoria, usando aí bastante da sua criatividade. E isso, eu não tenho dúvida alguma, que vai ajudar muito a alavancar
a sua carreira para você conseguir subir os próximos degraus na logística. Bom, esse foi o tema de hoje, falando sobre criatividade, né, criatividade no ambiente do trabalho, como que isso pode fazer com que você alavanque a sua carreira. Definitivamente, as pessoas criativas são as pessoas que têm capacidade, condições, capacidade de identificar soluções ali viáveis e inovadoras que fazem com que sejam resolvidos problemas, que resultados sejam melhorados, que metas sejam batidas. E são esses profissionais que conseguem ali, usando a sua criatividade ou a criatividade de outras pessoas ao seu redor, são esses profissionais que acabam se destacando e eles conseguem crescer na empresa. Por quê? Porque a empresa precisa de pessoas com esse tipo de comportamento. Pessoas que consigam pensar em soluções viáveis e inovadoras para que elas consigam superar os seus desafios ali que são constantes. Tá legal? Pequenas ideias, grandes conquistas. Perfeito, essa frase é perfeita. Eu acho que a frase muito bacana é o seguinte, né? A empresa ela é formada de pequenas ideias. Né? A soma das pequenas ideias é que move uma empresa. A empresa, se ficar dependendo sempre só de ideias geniais para que as coisas mudem, a empresa não andaria. Então são as pequenas ideias que estão ali, a criatividade de todas as pessoas, a criatividade das pessoas que estão na operação, as pessoas que estão executando o dia a dia, nas atividades ali, no processo. Essas pessoas têm muita ideia mesmo. E o grande erro é não ouvir essas pessoas. Então, essas pequenas ideias, realmente, concordo contigo, elas trazem sim possibilidade de grandes conquistas. Porque às vezes uma pequena ideia muda significativamente ali uma operação e o resultado ali melhora bastante.